Muito bem, as mulheres maravilhosas se reunindo mais uma vez às quartas-feiras, às 19 horas, que é o nosso momento, né? Quarta-feira, 19 horas, é o nosso momento de parar com tudo e prestar atenção em nós mesmas, nas nossas necessidades, naquilo que é importante para nós e que nós vamos promover, né, na nossa vida. Então, veja só, eu posso guiá-las nessa descoberta da neurociência, mas vocês vão ter que colocar em prática, tá? Porque se vocês não colocarem em prática, nada acontece, né? A ciência, ela está a nosso favor, vai descobrindo coisas, vai trazendo informações que são super importantes, mas a gente precisa se apropriar delas e trazer para a nossa rotina, trazer para a nossa vida. Porque o conhecimento, ele está à nossa disposição, mas o comportamento, ele precisa ser moldado, ele precisa ser aprendido, né? Então, quando a gente fala sobre neurociência, nós estamos falando sobre aprender e trazer para a nossa vida aquilo que a gente vê, percebe e descobre como sendo fator de bem-estar, de felicidade, de saúde física, mental, espiritual. Então, nós já falamos sobre isso aqui. Nós somos seres biopsicossocioespirituais, certo? E quando tem um desses aqui que está vazio, né? Como quando eu falo dos potinhos aqui no consultório, então, se tem um desses potinhos aqui que está vazio, a gente está meio capengando, né? Aquela mesa, assim, que não tem firmeza, que está em falso, né? Porque um dos pés não está muito bem posicionado, não está muito bem fixado, tá? Então, vamos lá, essa é a proposta. É a quarta-feira, o grupo de autodesenvolvimento para mulheres. Então, por que autodesenvolvimento, né? Porque, como eu falei, eu guio, eu dou o caminho, mas cada uma de nós tem que colocar em prática para o seu benefício próprio, né? A começar pela aguinha, pelo chazinho que a gente vai bebendo o dia todo. Uma dica é o chá de rooibos. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Rooibos. Rooibos é um arbusto originário da África, tá? E é um chá, além de ser delicioso, é muito gostoso. Eu não tenho patrocínio, tá? Vou começar a pedir patrocínio, né? Mas é um chá que não tem cafeína. E é um chá delicioso. A cor dele é bem avermelhado, assim, bem tipo um pôr do sol mesmo, né? E tem uma série de propriedades e tal. É um pouquinho caro, mas eu estou começando a pensar assim que eu vou ter que substituir o café nas primeiras horas do dia. E eu já vou explicar para vocês. Assim que eu abrir a minha apresentação aqui, eu vou explicar para vocês, a gente vai entender juntas quais são as opções que a gente tem, né? Se não é para tomar café nas primeiras horas do dia, não pode. Já vou explicar por quê e vocês vão tirar as suas próprias conclusões. Então, vamos lá? Vou começar a apresentar aqui a minha tela. Hoje, então, lembrando que nós estamos trazendo a neurociência para a nossa vida, para bem pertinho de nós. E aí a gente vai começar com o primeiro slide, que é autodesenvolvimento para mulheres. Eu estava com um paciente hoje aqui no final da tarde, né, e falei, sua mulher, a sua esposa pode participar e tal, né? Daí ele disse, é só para mulheres, né? Eu falei, sim, é só para mulheres. E por que isso, né? Porque isso cria entre nós, assim, uma certa irmandade, né? Uma questão, assim, de participar, de estar empenhada, de estar no nosso grupo de iguais, né? Não tem criança, não tem adulto e tal, nós somos mulheres em busca da nossa melhor versão, e por isso é que nós estamos aqui, tirando um tempinho para aprender alguma coisa que eu posso trazer e praticar na minha vida, certo? Só reforçando, meu nome é Tereza Cristina Manassés, eu sou psicóloga clínica,
atuo em consultório, tenho mais de 30 anos de estudo e presença na área da educação, né? E no consultório e na psicologia, lá se vão também quase 20 anos de prática e de estudo também, que é uma das coisas que eu mais amo na vida. Estudar, aprender, me desenvolver, trazer essa prática sempre, sempre. Tudo que eu falo aqui, tá? Tudo que eu vou explicando, eu estou praticando também na minha vida. Então, nós estamos juntas, certo? Estamos juntas aqui para fazer o nosso melhor, o melhor possível. Ah, lembrando aqui, ó. Então, eu estou no YouTube, eu estou no Instagram, eu estou no LinkedIn, né? Se você colocar lá no Instagram, é Psico Tereza Manassés, no YouTube, onde eu vou postar esse vídeo aqui também, e no LinkedIn, que é um site mais profissional, assim, mas também estou lá, né? Se quiserem indicar o trabalho, o grupo, né? Para a gente divulgar para cada vez mais mulheres terem acesso à informação e ao poder da neurociência na nossa vida, na nossa prática, né? Diária, na nossa busca por fazer aquilo que precisa ser feito. Então, vamos lá. Tudo começa em 4 aspectos que eu falo sempre, o tempo todo, que eu explico e que eu ensino, e que são os aspectos que nos levam a, como se fosse o básico, né? O piso, como é que diz assim? A fundação da casa, né? Então, o que é a nossa fundação, assim? O piso, onde tudo vai ser construído a partir daquilo, são esses 4 aspectos que eu chamo de 4 aspectos ou 4 pilares de alívio de estresse e qualidade de vida. O que é isso? E vocês já sabem. Comer saudável. Então, não é comer muito ou pouco, é comer o suficiente e é comer bem, comer corretamente. A grande orientação, assim, a mais simples e mais objetiva para nos ajudar hoje é quanto menos embalagem tiver a comida, melhor e mais saudável, tá? E nesse comer saudável, a gente está incluindo a água, né? Beber água. Então, por baixo, assim, 1,5 litro de água por dia, para quem não bebe nada ainda, começa com meio litro e vai aumentando até o xixi ficar da cor da água. Essa é a medida, né? Se o xixi tiver amarelo, game over. Não é isso que a gente quer. Dormir bem, e hoje o nosso tema vai ser basicamente sono e vigília, para a gente entender que efeito isso tem na nossa vivência, né? A partir do momento em que você acorda, quem é você e o que é que você está fazendo para ter um dia bom, né? Então, esse dormir bem tem o ciclo do sono, são 2 fases, a grande maioria das pessoas precisa de 8 horas, né? E a gente começa a qualidade do nosso sono pelo ritual, né? O nosso ritual antes de dormir, já vamos falar sobre isso. Exercício físico. Por que exercício físico? Porque nós somos carne, ossos, tendões, músculos, e a gente precisa alongar, a gente precisa fortalecer, a gente precisa usar as nossas articulações, e não sempre as mesmas, né? Alguém de vocês já pode ter passado em algum momento por aquela experiência que às vezes a gente vai para uma academia ou a gente faz uma aula, né, de ginástica, de alguma coisa assim, e daí você começa a sentir uma dor que você diz assim, meu Deus, eu nem sabia que essa parte do meu corpo existia. E você passa a sentir a dor, por quê? Porque você não usa aquela musculatura, né? Quantas vezes no carro a gente está aqui assim, e daí você vai virar aqui para pegar um negócio, né? E escuta um creque, creque, quando não trava, né? Então, existem as torções, eu que faço yoga praticamente todos os dias, as torções que a gente faz, né, em pé, deitado, sentado, é tudo de bom, é saúde, né? E o quarto aspecto, e com certeza o mais complicado, é
ter qualidade de pensamento. Mas a gente vai falar sobre tudo isso aqui com mais calma no decorrer dos nossos episódios aqui da neurociência. Então, vamos lá. Hoje nós vamos focar na questão do sono e da vigília. Então, vigília é quando a gente está acordada, né? O cérebro passa do modo sono para vigília e da vigília para o sono. E como é que isso acontece? Então, assim, o ritual do sono que a gente precisa criar, né? Alguém de vocês tem ritual do sono? Me dá um joinha aí, deixa eu ver. Vocês fazem um ritual do sono? Vocês têm, assim, um passo a passo, né? Ah, eu tomo banho, eu tomo, sei lá, quem tem medicamento noturno, toma o remédio, leva o copo d'água para o lado da cama, liga o ventilador com esse calor, né? Como é que acontece? Me dá um joinha aí se vocês têm ritual do sono. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Ih, não tem. Então, assim, o que inclui esse ritual do sono? Veja só, sem telas. Por quê? Porque eu vou explicar a questão da luz que entra pelos nossos olhos, tá? E vocês vão entender por que a tela é tão prejudicial. Então, a tela, seja ela celular, computador, tablet, televisão, a gente tem que cortar essa tela no mínimo 2 horas antes, 1h30 antes de deitar, tá? E aí, quando a gente diminui a questão da tela, nós vamos provavelmente substituir por outras coisas. Eu, por exemplo, gosto de ler. E eu leio na minha cama, eu tenho uma luz que vem de trás da minha cabeça. Então, ela não entra pelos meus olhos, certo? Ela ilumina aqui o livro que eu estou lendo, né? E quando eu começo a sentir assim, tá na minha hora, desligo, apago tudo, fecho o livro e vou dormir. Então, tela, não, né? Cafeína, por que não cafeína? Porque existem 2 hormônios que a gente vai ver num gráfico aqui daqui a pouquinho, 3 hormônios na realidade. Um deles é a adenosina, que é uma substância que, assim, à medida em que a gente está acordado, é como se eu tivesse um copo, um recipiente no meu cérebro, que vai enchendo de adenosina. E essa adenosina é que vai fazer com que 16 horas acordada, eu tenha o meu recipiente cheio. E aí eu caio na cama e durmo. A cafeína corta o efeito da adenosina, tá? Então, se eu estou me organizando para ir dormir, para ter uma boa noite de sono, e eu tomo café, ou eu como chocolate, ou eu tomo um chá preto, um chá verde, né? Vai cortar o efeito da adenosina. Ou seja, isso vai enfraquecer ou vai diminuir a qualidade do meu sono, tá? Então, hoje em dia, o sono, ele é uma questão de saúde pública, né? As pessoas dormem muito mal, tem dificuldade de pegar no sono, tem dificuldade de manter uma qualidade de sono e tem dificuldade de acordar no dia seguinte para começar um dia produtivo, tá? Claro, a gente também não pode fazer uma refeição pesada, né? Ou ter uma discussão, ter uma DR, né? Deixar coisas importantes para serem resolvidas antes de dormir. Não é adequado. Exercício físico também, né? É uma questão assim que existem os melhores horários durante o dia para a gente praticar um exercício físico, uma atividade física, mas não é antes de dormir, tá? Assim, faz atividade, vai para casa deitar e dormir. Não, porque o corpo está em muito movimento, o corpo está acordado. Ele pode estar cansado e relaxado, mas o cérebro não está pronto ainda para dormir, para o sono, tá? E aí, então, o que ajuda a ter um sono de qualidade? Banho morno para frio, né? Por quê? Porque diminuindo a temperatura do corpo, a gente promove o relaxamento suficiente para dormir. Porque quando a gente está dormindo e existe
um gráfico, assim, né, sobre a temperatura do nosso corpo, que à medida em que a gente vai acordando, sobe até 2 graus a temperatura do corpo. E por isso a gente acorda, porque está liberando o cortisol, que é o hormônio do acordar, né? Então, o banho em humor, num ambiente mais tranquilo, diminuir barulho, né? Diminuir luz, principalmente. Não não é aconselhável que a gente tenha, por exemplo, cheiros, aromas, né? Porque isso pode atrapalhar, principalmente se for desagradável, né? Então, veja, às vezes o ralo do banheiro está fazendo cheiro. Fecha a porta, tapa o ralo, né? Põe o plástico ali em cima, faz alguma coisa para não provocar aquele cheiro. Ruídos, por menores que sejam, eles acabam influenciando o nosso inconsciente, né? E tudo pode virar em sonho. Vocês sabiam disso? Já ouviram falar? Então, o que acontece, né? Quando a gente está falando sobre sono e sonho, deixa eu só aqui aceitar aqui, né? Então, quando a gente está falando sobre sono e sonho, o sonho ele vem muito influenciado pelos estímulos ambientais. Né? Então, que estímulos são esses? Um barulhinho que você ouve se torna um ruído gigantesco durante o sono, né? Um cheirinho que você sente assim enquanto está ali dormindo, no sonho ele pode se transformar numa coisa gigantesca, uma luzinha, e tudo isso tem uma influência na qualidade do sono que a gente vai ter, né? Que mais que pode ajudar a dormir bem? Fazer a meditação. Lembram que eu ensinei para vocês a meditação do barbante? Até na hora de dormir, pode ser, né? Porque quando a gente faz a meditação, você está prestando atenção em você e no momento presente. E aí você se desliga das coisas que estavam acontecendo anteriormente, você se desliga da estimulação que existe, né, mais distante, porque se a gente parar e prestar atenção, você consegue ouvir. Para aí um pouquinho, vamos fazer esse exercício. Presta atenção no ruído que você está ouvindo no seu ambiente. Se você parar para ouvir, você realmente identifica os barulhinhos, né? E assim com outras coisas também. Por exemplo, o tato. Deitar com um pijama que tá com um cheirinho de. Sabe aquele que seca na sombra? Né? Não secou direito e tal, troca, porque o sono não vai ser bom. Um pijama piniquento, ou um elástico que te aperta, não vai dormir bem. É melhor você levantar e trocar o pijama, sabe? Que é para você dormir bem. Né? Então, pequenas coisas assim que a gente precisa cuidar, que fazem parte da nossa higiene do sono. E os rituais são aquelas ações, aqueles comportamentos que vão fazer com que a gente tenha um sono melhor, tá? Até aqui tudo bem? Então, vamos passar para o próximo, que é aqui que o negócio começa a esquentar, né? Então, sobre o ritual do sono, aí aqui, ó, olha só. Então, o que eu quero falar nesse slide aqui? Entre as boas práticas que a gente precisa ter, então, esse gráfico aqui, ele está falando sobre dois hormônios, tá? O cortisol e a melatonina. Então, você percebe ali que tem um dia entre duas noites, né? Então, aqui, ó, deixa eu explicar aqui. Então, olha aqui. Aqui eu tenho, ó, o período de vigília, período de estar alerta, acordado, né? Que é essa parte mais clarinha aqui. E essa linha amarela é a linha do cortisol, que é o hormônio do estresse, mas a gente precisa entender que o estresse,
ele não é só o estresse que acontece quando eu percebo um perigo, quando alguém briga comigo, quando eu estou no trânsito, não é só isso. O estresse, ele é um hormônio que ele é programado geneticamente para entrar em ação com a luz do dia, para me deixar alerta. Lembram? Vocês lembram, né? Mas eu vou explicar de novo. Vocês lembram que nós temos uma parte do cérebro, que são as amígdalas cerebelares, que são ativadas pela percepção de um perigo. E isso vem lá do Homem das Cavernas, né? Que ele tinha que lutar pela sua sobrevivência, certo? Então, essa amígdala, para ele, era fundamental para que ele se mantivesse vivo, né? Se ele ouvisse um barulho, se tivesse um raio, se ele ouvisse um predador chegando, se ele percebesse movimentos estranhos e tudo mais, né? Ele tinha que cuidar da própria vida, ele tinha que se manter ali vigilante para combater o que fosse perigoso para ele naquele momento, risco de ser atacado, de morrer e tal, né? Tá. Então, o que é que faz essas amígdalas cerebelares? Elas nos colocam num estado que é chamado luta ou fuga. Por que luta ou fuga? Porque o corpo se prepara para fugir ou para lutar. As pupilas se dilatam, o coração bate mais forte, pulsa, né, e manda energia para os músculos dos braços e das pernas. Existe menos circulação de sangue nos órgãos internos aqui, porque tudo isso fica meio travadinho, assim, em caso de uma perfuração, de uma luta, de uma coisa assim, vai sangrar menos, né? O sangue vai para as extremidades, e por aí vai, né? Respiração ofegante e tal. Que também são sinais e sintomas de estresse e de ansiedade, certo? Então, quando é que isso acontece? Quando essas amígdalas cerebelares percebem que eu estou no modo alerta. E o alerta também significa acordado, certo? Então, quando a gente acorda, nós temos um pico que está mais ou menos aqui, né? Desse cortisol, do nível de cortisol. Então, olha só, à noite eu estou dormindo, mas está chegando a hora de levantar, e aí eu começo a produzir o cortisol, que vai me manter alerta. Muito bem. Então, olha aqui o que a gente precisa cuidar. Falamos sobre o ritual do sono, que é para dormir bem, né? E à medida em que eu tenho uma boa noite de sono, eu vou acordar mais disposta. Faz sentido, né? Então, qual é a dica da neurociência? É que quando a gente acorda de manhã, a gente deve procurar olhar para a luz natural, a luz solar, né? Tem um negócio nessa luz chamado fóton. E é importante que esses fótons entrem pelos meus olhos, né? E acionem algumas áreas cerebrais que vão me fazer ficar desperta, acordada, né? E deixa eu só receber aqui mais alguém que está chegando. Aqui. Então, o que acontece com esses fótons? Os fótons vão entrar pelos meus olhos e vão ativar estruturas do meu cérebro que vão me deixar mais desperta, mais acordada, tá? E por que eu quero isso? Então, é uma combinação de coisas aqui. À medida em que vai se aproximando o horário de eu acordar, a temperatura do meu corpo vai subir em até 2 graus. Isso acontece junto com esta maior produção do cortisol, e aí eu acordo, com ou sem alarme, eu acordo. Normalmente esse processo já vai acontecendo, né? As pessoas que acordam sem um alarme na hora já determinada, é porque já estão redondinhas no processo sono-vigília, né? Mas, de qualquer forma, quando eu acordo, mesmo com alarme, então eu acordei, a temperatura do meu corpo sobe,
e o cortisol vai subindo também. E a gente quer que esse cortisol suba o máximo possível, o mais cedo possível, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar para o sol, não olhar diretamente para o sol, mas eu vou expor os meus olhos, né, à luz do dia. Essa é a ideia. Por quanto tempo? 5 a 10 minutos que eu vou ficar num ambiente assim. Se eu não posso sair, quem mora em apartamento, né, abre a janela, deixa a luz do céu entrar, né? Então a gente vai abrir as janelas da casa e vai ter contato com essa luz. O que que isso vai fazer? Isso vai despertar o meu cérebro do sono. Então, ao mesmo tempo em que o cortisol está subindo e está provocando o meu estado de alerta, aquela adenosina que me fazia dormir vai cair. E quando eu tomo café, lembra que eu falei que quando a gente toma café, a gente interrompe a adenosina? Então, olha o que, que vai acontecer. Eu acordei, eu estou fazendo o pico do cortisol, e aí eu bebo, e aí a adenosina está caindo. Quando eu bebo café, corta o efeito da adenosina, paralisa. E o cortisol continua subindo até um tanto, e depois ele começa a descer. Quando eu tomei o café, que eu parei o efeito da descida da adenosina. Ah, eu tive uma ideia aqui. Não está aqui a minha. Aqui? Não está aqui. Então, depois eu mostro. Mas imagina uma ampulheta, né? Uma ampulheta vai fazer exatamente esse movimento. Deixa eu pegar a minha ampulheta, que eu acho que vocês vão entender bem. Não tá. Que coisa, agora que eu lembrei dela e eu não sei onde é que ela tá guardada. Então, assim, imagina que a adenosina tá caindo como se fosse a areinha da ampulheta, né? O cortisol tá subindo, e quando a gente toma o café, para de cair a areinha aqui da ampulheta, a adenosina. Então, eu tomei o café, cortei o efeito, mas ela vai ter que cair, certo? Quando passa o efeito do café, volta a cair aquela adenosina, ou seja, a adenosina ainda está no meu corpo, e adenosina significa sono. Mas eu não quero ter sono 2 horas depois, ou 3 horas depois que eu tomei o café, certo? Então, o melhor é esperar que esse processo da adenosina caia, acaba a adenosina, aí eu vou tomar o café. Entenderam? O café ou aquilo que tem cafeína, né? Pode ser um chá preto, alguma coisa. A ideia é, então, não tomar o café 90 minutos, mais ou menos, a partir do momento em que eu acordei. Possível? Mais ou menos? Para mim, eu vou dizer para vocês, me atrapalha. Eu gosto de tomar aquele cafezinho com leite ali uma meia hora depois que eu acordei, 40 minutos. Eu vou ter que colocar em prática a ideia de esperar o café para mais tarde. Aí que eu falei do rooibos, né, do chá de rooibos que não tem cafeína, então de repente eu posso acordar e trocar o café por um chá de rooibos. Faz sentido. Bom, então vamos voltar ali para o nosso gráfico, né? Eu acordei, eu estou produzindo mais cortisol e a adenosina está caindo, certo? E a melatonina também está caindo, porque a melatonina é o hormônio do sono, né? Tá. Então, muito bem. Subindo o cortisol, para que esse cortisol suba realmente e faça o pico nas primeiras horas da manhã, eu tenho que expor os meus olhos à luz, luz natural de preferência. Tem algumas dicas assim para quem não tem luz, né? Ou quando o dia está nublado. O dia está nublado, continua tendo fótons vindos da luz do sol, né? Mas a gente pode aumentar um pouquinho, ao invés de 5 ou 10 minutos, eu posso ficar 15 minutos olhando, né? Para estimulando os meus olhos para aquela luz natural, tá? Então, olha aqui, ó. O que que faz isso aqui? Isso aqui vai estimular o meu estado de alerta, o meu foco de atenção e o meu humor.
que vocês acham de fazer alguma coisa assim que é quase indolor, né? E que vai quase indolor porque a gente está falando sobre mudança de hábito, né? Nós estamos falando sobre ter um hábito novo que acordar, deixar o celular quieto lá e olhar para a luz natural do dia. O que vocês acham? Podemos implementar isso em prol de termos mais capacidade, né, de alerta, mais foco de atenção e um humor melhor. Pensa só. Já pensou? Vamos colocar em prática? Eu acho que vale muito a pena. Tá. E além disso, o que a gente tem para fazer aqui? Então, olha só. A gente tem a gente tem esse despertar, né? Que é o momento que você acorda e você vai lá e vai olhar para a luz. E o que acontece se você tiver um despertar tardio? Pessoas que acordam e ficam mexendo no celular, pessoas que acordam e ficam dentro de casa, cortinas fechadas, no escurinho, tomam seu café, vestem a roupa e vão para o trabalho de carro ou de ônibus. Se vão de carro, de repente, com óculos escuros e dentro de um automóvel e chegam num prédio no seu trabalho e ficam lá trabalhando e tal. Veja, não tem a exposição à luz solar, certo? Então, o cortisol, ele já vai começar tardiamente. O cortisol tardio, ele faz com que o ciclo do sono se estenda. E aí, vai ser lá depois do almoço que a pessoa vai estar efetivamente acordada. E isso tem uma repercussão muito séria e muito importante. Isso favorece a depressão, a ansiedade e a dificuldade para dormir. Como assim? Bom, a gente acorda, nós queremos que o cortisol faça um pico, porque isso vai me trazer alerta, estado de alerta, foco de atenção, porque o meu cérebro está sendo acordado, e o humor adequado, humor bom. Nossa, olha o céu, a luz e tal. Se eu tomar sol um pouquinho no meu corpo, então isso libera, inclusive, mais bem-estar, provoca reações no meu corpo, por exemplo, na questão afetiva, né? Os órgãos reprodutores, eles ficam mais eles produzem melhor o hormônio relacionado ao sexo, né? A testosterona, os hormônios femininos e os hormônios masculinos, né? E isso faz com que a gente tenha mais prazer nas coisas, certo? Não é só prazer sexual, é um prazer que vem por causa da absorção dos raios do sol, da luz solar e a produção da vitamina D, né? Tá? Então, o que acontece com esse despertar tardio é que o pico de cortisol vai ficar para depois do almoço, então eu vou acordar no modo zumbi, né? Eu ainda estou com adenosina, o hormônio do sono lá, eu ainda estou com adenosina na corrente sanguínea, eu não acordei direito, e isso está tudo relacionado com a motivação para viver o meu dia, certo? Vocês preferem ter mais motivação, uma boa motivação, uma grande motivação para viver o seu dia, ou você prefere acordar e tá tudo bem, zumbizar o resto do dia? Dá um joinha aí. Você prefere mais motivação? Mais, né? Melhor, né? Motivação quem não gosta de acordar bem e dizer, nossa, estou disposta, estou pronta para viver o dia de hoje, né? E o que é que a gente precisa fazer para viver bem esse dia de hoje? Olhar para a luz natural do dia. 10 minutinhos quando você acorda.
Possível? Vamos pôr em prática? É a neurociência ensinando a gente como viver com mais qualidade o nosso dia. Não é invenção, né? É pesquisa científica. Depois eu posso colocar para vocês o link do Andrew Huberman, que é um neurocientista que eu adoro. Ele fala de muitas coisas assim que são muito pertinentes, né, para o nosso dia a dia e que fazem parte da neurociência, né, do estudo, efeitos do cérebro, como é que a gente faz com que o nosso cérebro funcione a nosso favor e não contra nós, tá? Bom, então, sobre o aumento do cortisol e a diminuição da adenosina, né? Que vai. E aí, o que, que acontece com essa adenosina? Ó, quando começa o entardecer aqui, eu estou chegando aqui, mais ou menos, né? Vai subindo a produção da melatonina e da adenosina. Só que a adenosina, ela é produzida ao longo do dia. Então, com 16 horas de vigília, 16 horas que eu estou acordada, eu tenho o meu recipiente de adenosina pronto. Então, eu caio na cama e durmo. E mais próximo do final da tarde, quando já não tem mais luz solar, aumenta a produção da melatonina, né? Que é o hormônio também relacionado ao sono, tá? Muito bem. Então, o que, que a gente tem que pensar aqui, ó? No poder do hábito, né? Os hábitos que a gente tem, então, não é assim, mas eu tenho que dormir cedo todos os dias, eu tenho que acordar cedo todos os dias. As boas práticas, elas têm que ser feitas mais ou menos assim com 80%, tá? 80% dos seus dias você tem que dormir bem. 80% dos seus dias você tem que ter um foco no acordar saudável, né? Porque, sei lá, de vez em quando você vai dormir mais tarde por uma razão ótima, espero, né? Não por um problema, mas que você vai dormir mais tarde porque estava numa festa, porque estava saindo com a família, com os amigos, porque aconteceu uma coisa, um evento, foi jantar, ficou mais tarde, tá tudo certo, né? Faz parte da nossa vida saber aproveitar momentos assim e não criar estresse e problema em cada coisa que a gente faz. Mas o hábito tem que ser o saudável, tá? Então, aqui no poder do hábito, nós vamos focar, uma coisa bem importante, é focar na atitude mental de crescimento, que foi a minha proposta inicial quando eu abri aqui a nossa conversa de hoje, sobre você quer melhorar a qualidade da sua vida, a qualidade da sua, os resultados que você obtém na sua vida, você está pronta para adquirir hábitos mais saudáveis? Porque se você disser, não, mas eu sou assim mesmo, eu não consigo, eu não vou mudar, então você não tem uma atitude mental de crescimento, né? Você tem a atitude mental da Gabriela, lá da música, né? Lembra? Eu nasci assim, você sempre assim. É opção. Eu escuto muito isso no consultório. Não, mas é que eu sou assim, porque eu aprendi assim, porque meu pai, porque minha mãe, porque minha... A ideia é, você quer fazer melhor? Você quer ter melhores resultados? Então, atitude mental de crescimento. Eu quero aprender para melhorar, eu quero evoluir na minha vida, e para isso a gente vai falar sobre treinar o cérebro para dopamina natural, que é a dopamina boa, né? Mas isso vai ficar para o próximo encontro, especificamente sobre os comportamentos que a gente precisa ter para deixar que a dopamina boa, que não é um hormônio da felicidade e do prazer, tá? Ela é um hormônio da motivação. Então, como é que a gente faz para ter mais dopamina no nosso corpo, no nosso cérebro? Como é que a gente faz para melhorar, né, a nossa motivação para a vida, certo? Uma coisa eu vou te dizer, não é pelo prazer, aqueles 4 aspectos que a gente conversou uma vez, né, que não são responsáveis pela nossa felicidade. Prazer, poder
fama e dinheiro. Então, nenhum desses 4 nos traz felicidade. E nenhum desses aqui nos traz dopamina, né? Então, por que que não, né? Porque esses 4 aspectos, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Não existe um momento que você vai dizer, não, não, não quero mais dinheiro, não, tá? Não, não quero não. Seria bom, né, a gente ter esse problema na vida, dizer, ai, o que eu faço com tanto dinheiro, né? Então, existem pessoas que têm esse muito de dinheiro e isso não traz mais felicidade do que um tanto que eles já conquistaram com o dinheiro que era possível de melhorar o conforto, né, os ambientes, enfim, uma série de coisas que a gente já discutiu lá quando a gente falou especificamente sobre dinheiro, certo? Então, para que a gente possa modificar e melhorar os nossos hábitos, nós precisamos estabelecer objetivos, plano de ação, e nós precisamos estar preparadas para os obstáculos. Por enquanto, o obstáculo que pode acontecer é não ter sol. Então, o que que a gente vai fazer? A gente aumenta o tempo de exposição à luz natural. 15 minutos. Vamos tentar? Se tiver sol, 5 a 10 minutos. Né? Para começar, podemos começar com 5 minutos. O que que é esses 5 minutos? É abrir as janelas, abrir a casa e expor os nossos olhos, não olhar diretamente para o sol, não é isso. Mas é olhar para o ambiente iluminado naturalmente, de preferência uma janela ou um jardim, certo? O plano de ação, que horas eu vou acordar? Coloque o despertador no momento em que seja bom para você e fixe isso. Então, se você está acostumado a acordar às 10 horas da manhã, você vai precisar de 16 horas para ter toda a adenosina que você precisa. Então, vamos melhorar isso aí, né? Acorda às 8, né? Das 8 da manhã às 8 da noite, você tem 12 horas. Se você for dormir às 11, 12, 13, 14, 8, 9, 10, 11. 13, 14, 15, você vai ter 15 horas, você vai ter quase um reservatório cheio. Então, faça conta de qual é o melhor horário para você deitar, qual é o melhor horário para você levantar, esse é o plano de ação, certo? E aí, o que que você vai fazer? Você precisa de 8 horas de sono, a princípio. Calcule que horas você precisa deitar, que horas você precisa levantar, e que esse levantar não seja muito além das 8 horas da manhã, tá? Para que você possa ficar 16 horas em vigília para fazer um recipiente inteiro de adenosina. Aí, quando você deita na cama, poste, deita e dorme. Né? Então, a nossa ideia é aproveitar a luz do dia, de manhã cedo, para despertar e viver um dia cheio de estado de alerta, no bom sentido, de estar acordada, com foco na minha vida no momento presente, no aqui e agora, e com bom humor. Legal, né? Querem fazer algum comentário? Alguém tem um comentário para fazer? Aqui a gente entra na questão do poder da disciplina, de fazer acontecer aquilo que a gente quer que se repita na nossa vida, né? E quem não tem os meus contatos, tá tudo aqui. @psicoteresamanassés é o meu contato do Instagram, teresamanassés@gmail.com é o meu e-mail, e o meu telefone é o 992535353. Perguntas, dúvidas, algum comentário sobre isso que a gente estava falando? Podem abrir o microfone aqui, agora é o momento para a gente entender e combinar. Vamos fazer isso? Vamos calcular ali o nosso sono para acordar com tempo de luz, né? Antes de começar o dia, antes de começar a correria, né? Quando a gente tem a mania de dormir, por exemplo, 15 minutos na tarde, bagunça esse relógio natural nosso?
Olha, 10 minutinhos, 15 minutinhos, ok, ainda vai. Mas dá uma escapada, faz um escape de adenosina, tá? E aí pode, para algumas pessoas, pode atrapalhar o sono. Se não atrapalha o seu sono, ok, mas não pode passar de 15 minutos. Agora, se atrapalhar o seu sono, se a hora que você deitar você não consegue pegar no sono logo, então tira o cochilo da tarde, porque está faltando adenosina para você pegar no sono. Beleza? O que mais, meninas? Mulheres maravilhosas. Vamos pôr em prática, então? Quero ver os joinhas aí. Vamos olhar para a luz natural, né? 5 minutinhos, daí vai aumentando um pouquinho mais. Se você curtir muito, você vai ficando. E aí você pode trazer junto um contato com a natureza, que pode ser, vou dar uma caminhadinha aqui, né? Vou levar o cachorro passear, ou vou estender uma roupa, vou arrumar a cama, vou isso, vou aquilo, tá? Então, gente, mais algum comentário? Tudo certinho? Então, é só para meninas, só para mulheres. Mas eu acabei assistindo junto com meu marido aqui, mas foi bem bom, porque ele precisava também dessa questão do sono. Então, a partir de amanhã a gente já vai fazer isso, essa questão da exposição à luz que eu não fazia. Isso, joia, beleza. Não, a gente tem que dividir, né, com as pessoas, principalmente o próximo mais próximo, porque ele pode nos ajudar a fazer aquilo que a gente sabe que é importante, né? Muitas vezes a gente diz assim, não, então vamos ficar aqui um pouquinho, vamos olhar aqui, ó, lembra que tem que olhar para os... nem vá, fique aqui comigo, vamos dormir, fecha a cortina, vira para o outro lado e dorme, né? Então, a gente precisa ter o apoio das pessoas, né, que convivem com a gente, mas, claro, se a pessoa não quer acordar, ok, tá tudo certo, dorme lá quietinho, deixa que eu vou lá e vou olhar, né, e vou procurar o meu bem-estar, porque é individual, é aquilo que eu falei lá no comecinho, a nossa proposta é buscar aquilo que me faz bem, né, é buscar aquilo que traz o meu bem-estar, e isso é para cada um, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela presença aqui, eu fico cada vez mais honrada de saber que eu posso colocar umas pitadinhas de bem-estar, né, de trazer um pouquinho a ciência para o nosso dia a dia, e que aos pouquinhos a gente vai mudando e vai evoluindo dentro daquilo que é possível na nossa vida, certo? Essa é a ideia, né? A ideia do autodesenvolvimento é um pouquinho por dia que eu vou fazendo e que eu vou adaptando e que eu vou melhorando e eu vou sentindo as diferenças, né, no antes e o depois. Então, olha, contem comigo, boa sorte aí nessa nova empreitada, tá? E semana que vem tem mais, quero saber o resultado, né, do que a gente vai estar conseguindo, conquistando aí, com essas pequenas mudanças, tá bem? Chamem as amigas, primas, irmãs, mães, filhas, vão trazendo a galera para participar aqui, porque quanto mais pessoas estiverem em busca do seu autodesenvolvimento, esse lugar, esse país, esse mundo vai se tornar um lugar muito melhor da gente viver. Um beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. E Ele quer ver a gente cada vez melhor. Beijo, queridas. Até. Boa noite, até. Boa noite. Tchau, tchau.